Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Ezequiel, aleluia, capítulo 2. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, dos nossos filhos. Pai, acampa teus anjos ao redor dos nossos filhos, aonde eles estão. Seja, Senhor, para ir trabalhar, seja para ir para a escola. Guarda nosso cônjuge, guarda nossa casa, nosso trabalho, nosso lar. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo o engano, toda a fúria do inimigo. Que nós venhamos estar alicerçados no Senhor, que é a raiz de Jessé, a raiz profunda. Pai, pode, Senhor, o teu povo está sendo cortado, podado, perseguido, caluniado, mas o Senhor é a nossa fonte, a nossa raiz, que a nossa raiz possa estar firmada no Senhor, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, em Ezequiel, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então veja, aqui nós aprendemos uma coisa. Quando o Espírito Santo de Deus, né, ali deixa bem registrado que Deus fala para Ezequiel se pôr de pé, é porque é a nossa natureza, né, ali, que Ele quer que nós venhamos estar como no início, como Ele nos criou, a natureza que Ele nos criou em santidade, em perfeição. Então, nós somos caídos, né, sem Deus, nós somos prostrados sem Deus, porque nós temos uma herança por causa do pecado de Adão e Eva, mas Jesus veio e cumpriu por mim e por você, pagou o preço. Ele é o homem que veio para nos resgatar. Por Adão veio o pecado, mas por Jesus veio a salvação, veio a libertação, veio a salvação eterna. Veja, então ele diz para Ezequiel, né? Olha, filho do homem, põe-te em pé. Porque, filho do homem, né? Porque nós, sendo humanos, nós somos carentes de nos posicionar para Deus falar conosco. Nós somos carentes do cuidado, do zelo de Deus, mas também de reverência, de posicionamento. Então ele fala para Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. Então Deus não vai falar com quem está prostrado, derrubado, caído, que não tem buscado intimidade com ele, porque a pessoa não vai ouvir. Ela vai estar tão, né, ali contaminada com as coisas, que se Deus falar com ela, mostrar para ela uma revelação, algo, ela não vai saber discernir. Ela vai confundir com outras vozes. Mas então Deus já alerta Ezequiel, põe-te de pé. Isso é, se posicione, entenda, sou eu que estou falando com você, sou eu que te chamei. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, quando Ezequiel se posicionou, ali logo ele já sentiu que o Espírito Santo de Deus o tomou por completo, e então ele ouvia a voz de Deus. E quando nós nos posicionamos para aquilo que Deus nos chamou, nós estamos atentos, nós estamos ali sabendo que Deus está por falar conosco. Nós sabemos que aquilo que muitas das vezes você pensa e fala, Senhor, o que eu estou pensando? Não é você, é o Espírito de Deus anunciando, falando, trazendo, aleluia. Às vezes orações que você ora e você fala, Senhor, como que essa oração saiu? O que é isso? É o próprio Deus ali, muitas das vezes usando a tua boca para declarar bênção, outras vezes para dar livramento, né, para anunciar coisas. E então temos que nos posicionar para poder ouvir a voz, estarmos atentos. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então veja, Deus estava falando para Ezequiel que ele ia enviar Ezequiel para um povo rebelde. Não era para um povo, né, santo, não era para um povo, né, ali perfeito, mas era para um santo, para um povo que era carente de misericórdia, de ouvir a voz de Deus. Precisava de alguém para direcioná-los. Então, Ezequiel foi convocado para uma grande missão, né? Ali anunciar
a palavra de Deus. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então, era para Ezequiel ter certeza que era Deus, e Deus dava autoridade para ele falar no nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Deus, o Criador, o Senhor, né, o Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, quando nós somos chamados para algo, nós temos que fazer. Nós temos que, independente se vão acreditar, se vão duvidar, se estão confiando na sua humanidade. Não. Você sabe que você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe que você está obedecendo a Deus. Está obedecendo ao chamado. Você está obedecendo ao direcionamento. Então, não temas, aleluia. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então Deus agora deixa bem claro para Ezequiel que essa missão não seria fácil e que ele ia ter levantes, que ele ia ter caras feias, ele ia ter ali falsos testemunhos, ele ia ter ali uma resistência, mas não era por causa de Ezequiel, mas era por causa do que Ezequiel carregava, da autoridade, porque eles estavam com o coração duro, rejeitando os ensinamentos de Deus. Então, Ezequiel tinha sido chamado para um propósito de anunciar a um povo rebelde. Aleluia. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então Deus está dizendo, independente do que o povo vai querer ouvir ou não, se eles vão dar atenção, se eles vão te dar crédito, continue a falar, a fazer, a me obedecer, a estar no meu, né, no centro da minha vontade, no meu direcionamento. Ó, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Então, quem tem um chamado, quem tem um ministério, quem tem esse chamado principalmente de profeta, tem que estar atento à voz de Deus, para ouvir o que Deus diz, né? Ouve o que eu digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Então nós temos que estar atento para ouvir. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então nós temos que abrir a nossa boca e comer, né? Aquilo que Deus nos dá, que é a palavra, que é o ensinamento, que é o direcionamento de Deus para mim e para a tua vida. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Então, aqui, né, nesse tempo, realmente, a palavra de Deus era escrita em pergaminhos, né? Era escrita ali no couro dos animais. Mas agora nós temos a palavra de Deus, que nos auxilia, nos direciona, nos mostra. E Jesus, ele veio e disse para que nós venhamos, ele veio anunciar as boas novas. E ele pediu para que nós continuássemos isso. Ele falou assim, ó, vá, né, a todas as nações, anunciando as boas novas, né? Então ele nos direcionou, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, as boas novas é que Jesus veio, ele já nos curou, já nos libertou, nos salvou. Nós só temos que estar com o coração puro e quebrantado diante de Deus. Nós só temos que aceitar o que Jesus fez por nós naquela cruz e deixar o Espírito Santo de Deus habitar em nós, nos transformar, nos libertar de nós mesmos, tirar as amarras, tirar a amargura, tirar a depressão, tirar tudo aquilo que não é de Deus, que pode estar aí, ocupando espaço do Espírito Santo de Deus. Então, agora, Ezequiel recebeu do próprio Deus aqui uma ordem que era para ele pegar, então, e comer daquele rolo, né? Aleluia! Ó, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Então, é uma comida, é um rolo, é algo, é um ensinamento vindo do próprio Deus.
Que lindo! E eu lembro que no começo da minha conversão, Deus ministrava a noite toda praticamente na minha mente. E teve uma noite que foi lindo. Eu me via no sonho, sentada com a Bíblia na mão, e Jesus ali, né, toda de branco, com o dedo me mostrando as escrituras, me ensinando, né? E foi muito lindo ver aquilo, tipo, que todos, isso não é privilégio para um, mas todo aquele que quiser entender, pastorar, falar, Espírito Santo de Deus, me ensina, me ajuda. Eu quero entender. Espírito Santo de Deus, eu quero saber o que o Senhor está querendo de mim, o que o Senhor quer revelar, o que o Senhor quer, né? Porque essa palavra que Deus ele nos ensina é para nós transbordarmos em outras vidas, é para nós sermos instrumento em outras vidas. Aleluia! Então, ele viu que uma mão se estendia para ele. Então, nós vemos que ali ele teve uma experiência maravilhosa do próprio céu, né? Do próprio Deus, algo vindo do próprio Deus para instruir Ezequiel, para encher ele, capacitar ele. E é o que eu declaro na tua vida, que você vai estar cheio, capacitado para falar tudo que Deus te mandar, que nós vamos estar cheio, capacitados, posicionados para receber as instruções de Deus. E saiba, né? Nem sempre o profeta vai ser bem-vindo, porque o profeta, ele recebe missões de levar a palavra fielmente conforme Deus anuncia. E nós vemos aqui que Deus chamou Ezequiel de profeta, né? Aleluia, aleluia. Ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites no meio do escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebeldes. Então Deus anuncia a Ezequiel que ele estava indo para um povo rebelde. Ele anuncia que Ezequiel estava com uma tarefa aqui com um povo de coração duro e obstinado. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que primeiro Deus, ele pede para que Ezequiel se ponha de pé, chama ele de filho do homem, né? E então ele enche Ezequiel do Espírito Santo. Ele enche do seu espírito para encorajamento, para posicionamento. Então, ele estando cheio, ele ouve e ouviu o que me falava. Então Ezequiel conseguiu ter total entendimento do que Deus falava, porque ele estava cheio de Deus. E muitas das vezes a pessoa fala, eu perdi meu dom. Não, ela não perdeu o dom, o chamado dela está lá. Aquilo que Deus chamou ela para fazer continua e permanece. Mas quando nós damos mais lugar à carne, quando nós ocupamos o lugar que é do Espírito Santo de Deus, ele não vai falar conosco, ele vai ficar lá, esperando nós novamente ativar essa intimidade, esse contato, essa comunhão, para que nós possamos ouvir, porque ele não deixa de falar. É nós que estamos ouvindo tantas outras vozes, ocupando a nossa mente, nosso coração com tantas outras coisas, que nós não estamos, às vezes, dando espaço para o Espírito Santo de Deus falar. E muitas das vezes o homem, ele quer fugir por causa disso, dos homens que têm um coração obstinado, pessoas rebeldes, que não querem mudar, né? Então Deus, ele diz ali, mas no verso 7, ó, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu lhe digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca como o que eu te dou. Então Deus, ele deixa bem claro que mesmo que o povo não queira ouvir, era para Ezequiel falar, porque ele foi chamado como profeta, como foi dito no verso 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus anunciando
que Ezequiel foi chamado como profeta. Então, era para ele falar. E profeta, ele tem a missão de exortar, edificar ou consolar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, nós temos que ter entendimento a respeito disso. No verso 10, diz assim: estendeu-o diante de mim. Então, ó, vou ler o verso 9 de novo. Então vi, e eis que uma mão estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito dentro e de fora. Então, ele estava cheio de instruções. E nele se achava escritas lamentações, suspiros e ais. Veja, essa revelação, essa visão do próprio Deus e a confirmação de Deus a Ezequiel, instruindo ele a conhecer mais de Deus, a ter intimidade, a comer da palavra, daquilo que Deus dava, as instruções, o direcionamento, era o próprio Deus dando a ele uma missão de profeta, um posicionamento de profeta. E ali Deus está dizendo, quer eles ouçam, quer eles deixam de ouvir, fala. Por quê? Porque ali tinha muitas lamentações, suspiros e ais. Isto é, não tem como Deus mandar bênção para um povo que não se posiciona. Não tem como Deus, nós falarmos que Deus vai abençoar a tua casa, a tua vida, se não houver posicionamento, se não houver, né, ali vontade de se libertar das coisas erradas. Deus chama, venha como está, mas não permaneça. É necessário não permanecer no erro, no pecado. É necessário dar liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Eu lembro, quando eu conheci Jesus, fui para Jesus, o Espírito Santo de Deus foi tendo liberdade de tirar tudo que era contaminação. E nós estamos vendo as profecias da volta de Jesus se cumprindo. O homem se corrompendo cada dia mais. Assim como Ezequiel foi chamado para um povo de coração duro, obstinado. Nós somos chamados para evangelizar, para falar, para chamar esse povo de coração duro e obstinado para a luz, para a salvação, para o reino de Deus, para anunciar as boas novas de que, olha, Jesus já pagou o preço na cruz. Jesus levou sobre ele todas as enfermidades, todas as cargas espirituais, todos os pecados. Você não precisa ficar nessa lamação de pecado. Você não precisa permanecer no erro. Você consegue com Jesus. Você consegue com Deus. Aí você fala, mas eu fui longe demais, eu entrei na droga, na prostituição, eu não vejo saída. Com Jesus você consegue. Mas você tem que querer, você tem que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Você tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Para ele poder agir na tua vida, tem que se colocar em pé, tem que estar cheio, tem que ter comunhão, tem que querer. Porque olha o que Ezequiel tinha, uma missão difícil. Mas contudo, Deus estava dizendo, eu te dei por profeta. E eles queiram ouvir ou não, eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Quantas das vezes o profeta vai e Deus dá uma palavra dura, né? Deus dá uma palavra de correção, porque ele ama, ele não quer te perder. Aí depois se cumpre os ais, as lamentações, os suspiros. Que nesses dias nós lemos aqui a palavra que Deus falou com Isaías, que ele tinha sido chamado para um povo de coração duro também. Deus sempre chamou os profetas e sempre deu para eles um povo de coração duro. Porque Deus confiou que em você tem algo especial, tem algo poderoso, tem algo grande. Deus não poderia confiar as coisas dele, o que ele vai fazer, porque Deus anuncia primeiro aos seus profetas. Não tinha como Deus anunciar para quem não está cheio, que não vai obedecer, que não vai falar. Então Isaías disse ao Senhor, até quando, Senhor, que eu vou pregar para um povo de coração duro? E Deus diz, até quando as cidades estiverem desoladas, as casas derrubadas, destruídas, seus animais mortos? Né? Isso porque o homem muitas das vezes precisa chegar nesse ponto de ver tudo destruído,
né? Para entender, para parar, para ouvir a Deus. Mas, contudo, Deus, ele não quer perder nenhuma alma. Ele quer que todos se voltem a ele, se arrependa, porque ele é Deus que restitui, Deus que consola, Deus que transforma. E mais do que as coisas materiais, Deus está preocupado com a minha e com a tua salvação. Ele está preocupado com a nossa salvação eterna. Ele está preocupado com a nossa alma, com o nosso espírito, que nossa carne vai voltar para o pó, mas o nosso espírito volta a Deus. Então ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te libertar. Aleluia! Nós vamos ver, né, no verso 1 do capítulo 3, que diz assim, ó, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então, assim, todas as instruções que eu te der, vá e fala com a casa de Israel. Então, nesse tempo que Deus está falando com Ezequiel, não tinha a palavra de Deus. Era o próprio Deus falando com o profeta para levar ao povo. E hoje também não é diferente. Deus fala conosco para falarmos ao povo. E Jesus nos deixou uma instrução para nós irmos e pregar as boas novas. Então, quando você vê alguém sofrendo, alguém ali, né, sendo escravo do inimigo, você vai falar, tem uma boa nova para você. Jesus já pagou o preço na cruz. Né? Larga a mão dessa vida, meu irmão, minha irmã. Larga a mão. Tem um Deus que cuida, sara, cura. Para de ser aí, né? Como esses dias eu ouvi a bispa na igreja falando. Para de ser cavalo de Satanás, né? Para de dar lugar ao diabo. Para de ser escravo. Venha ser filho. O filho pode sentar à mesa. O filho tem liberdade de abrir uma geladeira. Filho, quando tem intimidade com Deus, ele tem livre acesso. Pai, eu preciso de uma bênção, de uma provisão. Você não precisa, né? As pessoas vão pensar, ah, não, você é milionário, porque você é filho do rei, do ouro, do dono da prata. Você não precisa correr atrás da sua bênção, mas a tua bênção vai correr atrás de você. Porque aí você vai ter livre acesso a ela, né? Então, olha que Deus disse para ele, ó, vai, come, fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a de comer do rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era minha boca doce como mel. Então, como é importante nós queremos ouvir, conhecer mais de Deus. Porque quando vem de Deus, é doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então o profeta Ezequiel, ele foi chamado para falar com um povo que era povo de Deus, não era um povo estranho, mas era um povo rebelde, obstinado e duro de coração, que tinha trocado a fé em Deus, né? Tinha ali colocado outras coisas no lugar. Ó, nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos. Então Deus estava dizendo, olha, se eu mandar você a um povo que não me conhece, eu tenho certeza que esse povo daria ouvido a você. Mas esse povo, né, ali meu povo estava com o coração tão endurecido que Deus estava dizendo, olha, eu sei que eles não vão dar ouvido, mas vai, faz o que eu estou mandando. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e de duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Então Deus estava dizendo, sou eu o próprio Deus, que tenho deixado esse povo estar assim endurecido diante de ti. Fiz como diadema a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temais, pois nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. E disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e as ouve-as com o teu ouvido.
Então Deus novamente chamando o profeta, olha, ouve todas as palavras que eu vou te dizer. Então veja, como eu disse, nesse tempo dos profetas, não tinha a palavra de Deus para eles irem, tinha, né, as instruções lá de Moisés, mas era Deus sempre revelando algo novo ao profeta. Que maravilhoso, o Espírito Santo de Deus ainda permitiu estar aqui para nós recebermos esse direcionamento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é mais eficaz e viva e atual do que a palavra de uma revista, de um jornal do dia de amanhã. Amém? Então, que nós venhamos, quando nós estamos com o livro da vida, que é a palavra de Deus, deixada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos entender que são direcionamentos de Deus para nossas vidas. Assim como o profeta foi chamado, Deus nos chamou para levar as boas novas, para falar da esperança que há em Jesus de Nazaré, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, para nos resgatar, para nos livrar, para nos, né, tirar de um lamaçal de pecado. Então, Deus estava dizendo, não importa se o povo está ouvindo ou não, ouça você. Você que tem o chamado, você que foi chamado por Deus. Então, você tem a obrigação de ouvir as instruções de Deus e falar, quer ouçam, quer deixam de ouvir. E levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então, olha que lindo. Então levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então, e ouvi o barulho das asas dos anjos, dos animais, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então veja, Ezequiel foi levado, ele viu e ele foi testificado, Deus confirmou que estava com ele viu as coisas celestiais, ele foi ungido, ele foi transformado, ele foi ali direcionado pelo próprio Deus, foi afirmado pelo próprio Deus que ele tinha sido chamado para um povo de duros de coração, de serviço dura. Mas contudo, ele foi levado. E muito triste ele estava, porque ele sabia que era uma missão árdua, né? E para um povo de coração obstinado e duro. Mas olha, e vim aos de cativeiro. Então era um povo cativo, um povo que ao invés no cativeiro de buscar Deus, não, eles estavam buscando a outros deuses. Até o Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Então, Ezequiel ainda demorou um tempo para absorver tudo que Deus tinha direcionado que ele deveria falar. Mas ele tinha que falar. Então, nós vamos falar até aqui. O que nós aprendemos é que o chamado, ele dói. E o chamado nem sempre é para você declarar a bênção, mas é para você chamar o povo ao arrependimento, o povo a se voltar a Deus. E Ezequiel tinha sido chamado aqui pelo próprio Deus para ir e falar com o povo de dura cerviz. Um povo que estava totalmente fora da direção de Deus. E o que Ezequiel tinha para falar com esse povo era muitas lamentações, suspiros e ais. E isso foi mais ou menos 5 anos antes, essa predição que Deus deu essa visão, falou com Ezequiel, deu toda essa instrução a Ezequiel, foi 5 anos antes de Jerusalém ser totalmente saqueada. Deus, ele avisa,
Deus, ele direciona. Que se esse povo tivesse entendido e ouvido, buscado ao Senhor, o próprio Deus não ia permitir. Deus ia ter misericórdia. Deus ia entrar na peleja a favor desse povo. Mas esse povo escolheu andar por conta própria. Nós vemos os sinais da vinda de Jesus. Jesus pediu para nós anunciarmos as boas novas, mas não podemos deixar também de dizer aquilo que Deus tem posto nos nossos corações. O funil está cada vez mais funilando, né? Cada vez menorzinho. A porta está cada vez mais estreita. O caminho da perdição está largo. A maldade, ela está às portas, mas aquele que está em Cristo está guardado, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aquele que dá ouvido à voz do Senhor, ele vai receber instruções, direcionamento. Como Deus guardou o povo no deserto, Deus vai guardar o seu povo na face da terra, no dia mau, no dia da tribulação. Assim como Deus proveu o alimento, a roupa, o calçado para aquele povo no deserto, ele mandou maná do céu, ele deu água, ele foi coluna de fogo à noite, ele foi nuvem de dia para escapar o povo do sol. Então Deus, ele foi provisão de todas as formas. Ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama para exercer aquilo que ele nos chamou. Vou dizer que, como Deus deu esses dias aquela palavra, né, em Isaías, que Isaías ia pregar para um povo de coração duro, que esse povo ia permanecer com o coração duro até o dia em que eles vissem tudo assolado diante deles. É muito triste. É muito triste. Assim como Ezequiel viu as lamentações, os suspiros e os ais, porque ele viu todo o juízo que Deus ia fazer sobre aquele povo que preferiu permanecer na sua arrogância, né, na sua pequenez humana, achando que era alguém, que era algo, que possuía alguma coisa, e não dar ouvido à voz de Deus. Estar tão apegado, tão ali, podendo fazer algo para o reino, fazendo algo para outras pessoas, mas preferia continuar ali, correndo atrás do seu próprio umbigo. Pessoas que tinham se dado às coisas horrendas, estavam seguindo outros deuses, fazendo na força do braço, e tinha trocado o amor de Deus. Não estava dando ouvido, não estava atento aos sinais da vinda do juízo de Deus sobre eles naquele tempo. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos que de tempos em tempos, Deus, ele dá uma chacoalhada. Esses tempos atrás, Deus me disse, quando eu estava olhando uma árvore pela janela da minha cozinha, a balançar, o Espírito Santo de Deus falou assim tremendamente: está chegando o tempo em que eu vou sacudir a oliveira. Está chegando um tempo em que Deus não te quer mais nesse comodismo, nessa mornidão, nessa frieza espiritual. Porque você pode estar dentro de um lugar, de um templo, você pode estar exercendo para Deus, mas se você não estiver por completo na presença do Senhor, Ele nada vai poder fazer por você. Se você continuar na sua obstinação de que você não precisa mudar, que do jeito que você faz está bom, Deus está dizendo que não está bom. Porque aquilo que não é quente ou não é frio, porque o frio é o que não ouve a palavra, que nunca ouviu. Então você que já teve experiência com Deus, que você já tem entendimento da palavra, você fechou o teu ouvido porque agora convém para você. Convém porque eu não vou relar a mão naquilo que eu conquistei com o meu suor, mas se não fosse Deus te dar direcionamento, se não fosse Deus te dar ali força, saúde, sabedoria para lidar com as suas finanças, você não tinha chegado até onde você chega. Mas Deus, ele quer que lembre uma coisa, que nesse rolo que ele deu a Ezequiel via o quê? Lamentações, suspiros e ais. Por quê? Porque existia um povo de dura serviço, de coração duro, que estava colocando toda a força do braço, que estava colocando toda a confiança nas coisas do mundo, em outras coisas que não era Deus. Eles tinham fugido do ensinamento de Deus, já não queriam mais ouvir a palavra de Deus, e isso não estava agradando o coração de Deus. Hoje nós vemos as tecnologias
Nós vemos o homem pensando que é Deus, que ele sabe discernir, ele sabe falar quando acontece, quando não acontece, se ele controla ou não controla o outro, né? Nós vemos o homem querendo, de toda maneira, estar no controle da vida humana. E isso não agrada o coração de Deus. Por isso, Deus, ele mandou Ezequiel ler e comer tudo aquilo que ele estava dando. E não era bom, era muitos ais, lamentações, né? Muitos suspiros. E não é diferente. De tempo em tempo, nós vemos, porque a terra clama, a natureza geme pela volta do nosso Jesus. A natureza geme pela presença de Deus. O mundo tem se contaminado e ele não tem percebido. Então, entenda que o chamado dói. O chamado, às vezes, assusta. Assim como Ezequiel, ele falou no verso 14, ó, então o Espírito me levou e me levou. Então, o Espírito de Deus que vai te levar quando você se entregar, Senhor, que eu fale conforme o Senhor quer, que o Senhor me posicione, eu me posiciono, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus que vai te levar. É o próprio Espírito de Deus que vai te conduzir, que vai pôr as palavras na tua boca. E eu me fui muito triste, mesmo o Senhor doendo. Como esses dias eu tive um sonho, onde estava dentro da igreja, e eu via ali jovens falando palavrão. Aí eu olhava para trás, via pessoas perto de parir, mas sentadas. Do lado, pessoas com vasilhas, né? Vazia. Pessoas sentadas dentro de um templo, mas vazio. Pessoas que era para estar dando a luz, sentadas. Outros jovens na presença de Deus, mas com a linguagem do mundo, falando palavrão. E uma indignação dentro de mim naquele sonho. E eu ia na frente daquele altar e falava, não pode, o Espírito de Deus, ele está querendo vomitar, ele não quer isso, não pode, né? E depois eu via também uma pessoa que muito usada por Deus, mas que ela saía da porta desse templo, dessa igreja, com o teu marido e com muitas indecisões e saindo, o Espírito de Deus falava para mim, vai atrás, fala que falta pouco para ela ter a resposta. Então, isso quer dizer pessoas que estão querendo desistir, porque de imediato não teve uma resposta, porque de imediato não resolveu algo, mas é necessário um posicionamento. É necessário um posicionamento. Então, Deus, ele não quer. Ele estava falando para Ezequiel assim, ó, ele estava sendo enviado para um povo que não era um povo de língua estranha. Não era um povo que não tinha entendimento nem conhecimento. Era um povo que conhecia. Era um povo que estava, muitas das vezes, fazendo aquele rito de ir cultuar a Deus. Mas estava com o coração totalmente endurecido, que eles não queriam ouvir mais o direcionamento de Deus. Eles não queriam mais. Que nós não venhamos deixar a nossa mente estar cauterizada. Que nós não venhamos deixar nossos ouvidos estar, sim, tão secos, tão fechados, que nós não venhamos ouvir o direcionamento de Deus. Porque duro é para esse homem, para essa mulher, para um servo e para uma serva, para um povo que se chama povo de Deus, não estar na posição, não estar ouvindo, não se afastar, não ter mais intimidade com Deus. Porque Deus, ele deixa até um certo tempo, mas depois ele vem e põe a mão e fala, daqui você não passa. E Deus tem seus meios para trazer os seus. Ó, e vim aos de cativeiro. Veja, era um povo cativo espiritual, não somente fisicamente. Até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Por quê? Porque Deus já tinha revelado a Ezequiel. Deus já tinha revelado os ais, as lamentações e os suspiros que aquele povo ia dar.
por não ter dado ouvido à voz do Senhor. Então é tempo de realmente nós estarmos diante de Deus, de todo o coração. Você que é jovem, não vai na linguagem do mundo. Não vai, é normal falar palavrão, é normal desrespeitar meu pai e minha mãe, é normal eu usar essa roupa. Ai, que brega que é meu pai e minha mãe falar que eu tenho que me comportar assim, o assado. Ai, não, ouve a Deus. Esteja com o teu coração, teu ouvido atento à voz do Espírito Santo de Deus. Porque os dias têm sido mal na face da terra. A natureza, ela não está suportando a maldade humana. Ela está se rebelando com tanta ganância, tanta avareza do ser humano. Quanto mais tem, mais quer ter, né? Quanto mais tem, o consumismo é o que o mundo tem plantado em nós, muitas das vezes, é o consumismo. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer algo mais. É bom querer melhorar, é bom, mas com sabedoria, no tempo certo. Que nós não venhamos deixar o mundo, nos deixar deslumbrado pelo mundo, que nós não venhamos estar boquiaberto, procurando coisas para nos alimentar das coisas do mundo, mais uma novidade, mais algo que surgiu. Eu preciso ter aquela marca de roupa, eu preciso ter, né, algo, consumir algo. Não, tudo com ordem e decência é o que Deus pede para mim, para você, no nome de Jesus. E Ezequiel estava como? Ele foi enviado pelo Espírito. E eu me fui muito triste. Mesmo sendo enviado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi muito triste. Por quê? No ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Porque Ele permitiu, mesmo doendo nele, mesmo ele sabendo que a mensagem não era boa, não era de paz, era de justiça, ele foi. Muito triste, mas ele foi, porque a mão do Senhor era com ele. Eu quero dizer, Deus está falando com um povo que foi chamado para uma missão específica. Deus está primeiro falando aqui, depois fala aí. E Deus está falando a respeito do chamado. E muitas das vezes a gente quer fugir do chamado. O chamado dói. Porque o chamado, ele exige posicionamento. Muitas das vezes quem é chamado não é bem querido. Ainda mais numa função de profeta. O profeta que leva aquela mensagem de correção, a mensagem de que se posicione, se volte ao Senhor, se conserte, ainda há tempo, se volta, nós somos chamados de chato. Nossa, quem que é essa aí que só prega a palavra? Nossa, ela só fala a palavra. Glória a Deus, aleluia. Se você tem alguém assim que está ao teu lado todos os dias, falando da palavra, da correção, chamando você para ir para um culto, te direcionando. Se você tem um pai e uma mãe que todos os dias pega no teu pé, glória a Deus. E o chamado de ser um profeta do Senhor não é às vezes só as nações, mas é para tua casa, para tua família, para teus amigos. É o chamado de falar, olha, ainda há esperança para você. Jesus, ele veio, pagou o preço, ele deixou uma boa nova para nós. Ele disse, ide e pregai a toda criatura. Pregai o quê? Nesse tempo que Jesus falou isso, eu ouvi isso e é verdade. Quando Jesus falou ao povo, aos seus discípulos, vai e pregai a toda criatura, ainda não tinha sido escrito os evangelhos. E o que era a pregação que Jesus mandava eles anunciar? Que Jesus pagou o preço naquela cruz, que Jesus já cumpriu, que Jesus já nos libertou. Ei, tem uma boa nova, tem algo novo, tem uma história nova para você viver, tem algo poderoso que Jesus já conquistou para você, que é uma vida eterna. Basta você crer em Jesus, basta você querer ser liberto, deixar o Espírito Santo de Deus te ajudar, assim como o Espírito de Deus sustentou Ezequiel para levar uma palavra dura de correção. Nós somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar as boas novas de libertação, de cura, de restauração, de transformação. Uma boa nova que Jesus veio como um cordeiro manso que pagou o preço por mim e por você. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar como juiz.
e que nós possamos estar debaixo dessa graça, desse tempo de graça de Deus sendo derramada sobre a minha e sobre a tua vida. Que nós possamos estar posicionados, levando essa boa nova. Veja, era poucos os profetas naquele tempo, mas hoje Jesus, quando veio, há mais de 2000 anos, ele deixou um ajudador, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, nos direciona e nos envia. Eu não sei para que missão você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, que ele diz que nem todos nós somos braço, nem todos somos perna, né? Ele nos chamou, nós somos parte do corpo, Jesus é a cabeça, mas você foi chamado para algo. Exerça isso. Se esse tempo em que você está é exercer no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na onde você estiver, você vai anunciar as boas novas de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está à porta. O dia da ira do Senhor vai vir para aqueles, para quem? Para quem não serve a Jesus Cristo. Aqueles que estão guardados em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus, tem que estar posicionado e dizer, eu não pertenço a esse mundo, eu vivo, eu usufruo, mas este mundo não me domina, porque eu sou do reino, eu sou de Deus, eu vim para algo muito maior e eterno, em nome de Jesus, amém? Então que nós não venhamos ficar como naquele sonho que eu vi, né, ali, pessoas dentro do templo, mas estavam como contaminados, vazios, sentados, cheios, quase a parir, mas sentado. Não, olha o que Deus está dizendo. É necessário se posicionar. Tem pessoas que querem sair da presença de Deus, que não obteve a resposta, não conquistou. E Deus também disse naquele sonho, calma, ainda falta pouco, pouquinho, não desiste agora. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter abrir a tua mente no dia de hoje, você possa ter abrido sua mente para ouvir a Deus, não permaneça como esse povo de coração duro, de serviço, né, ali, obstinado. Não, no nome de Jesus, que você possa estar com o teu coração aberto para essa palavra, no nome de Jesus. Olha, o tempo voou, passou, e glória a Deus, já vai quase 50 minutos hoje de gravação para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor possa estar com você nesse momento, para você abrir a tua mente, teu coração, para essa semente entrar. Prepara teu coração todos os dias para receber a palavra de Deus em nome de Jesus, porque ela não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, tira toda a cegueira espiritual, todo o cansaço, toda a fadiga, em nome de Jesus, renova nossa mente e nosso coração para o centro da tua vontade, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós queremos as bênçãos, queremos viver a sua prosperidade ainda na terra dos viventes. O Senhor disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, mas que a nossa maior alegria e esperança seja a nossa salvação eterna, em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui para honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Se amanhã não estiver, porque é para uma glória muito maior, em nome de Jesus. E eu creio que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.